Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar pensando direito? Ainda falando sobre as famílias, né? O direito das famílias. Então, no que diz respeito ao direito das famílias, atualmente a nossa Constituição, a nossa legislação, ela reconhece a pluralidade familiar. Isso quer dizer que reconhece em mais de um modelo de entidade familiar a possibilidade de produção de efeitos jurídicos de ordem pessoal e patrimonial. Existem alguns princípios que nos fazem, né, levar à necessidade de compreender a base principiológica do direito das famílias em relação ao direito civil pátrio, né? Então, quais são os princípios salvaguardados na Constituição Federal que a partir então, né, da Constituição de 88, da Constituição Cidadã, provocaram uma verdadeira revolução relacionada aos aspectos e regulamentações do direito das famílias. Então vamos aí tratar sobre estes princípios. Basicamente, na Constituição Federal, os artigos, né, mais importantes para que a gente possa compreender este aspecto principiológico do direito das famílias se encontram no artigo 1º, inciso 3º, quando fala, né, que um dos fundamentos do Estado democrático de direito é justamente a dignidade da pessoa humana. Então vamos encontrar aí neste que é considerado um super princípio, né, pela doutrina, o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem efeitos não só no aspecto, né, do direito das famílias, do direito civil, mas em vários ramos, várias áreas do direito. Temos também o artigo 3º, inciso 1º, que trata a respeito da solidariedade, né? Esse princípio, solidariedade, quando aplicado ao direito da família, vai ganhar aí mais uma nomenclatura, mais uma terminologia, que é a chamada solidariedade familiar, né? Nós vamos enxergar de uma forma muito clara este princípio da solidariedade familiar nas questões relativas, por exemplo, dentro do direito das famílias, à obrigação na prestação de alimentos, né, quando a legislação que menciona a obrigação alimentar, menciona que podem os parentes entre si, né? Há uma relação de reciprocidade. Os filhos podem pedir alimentos aos pais, os pais, na velhice ou enfermidade, poderão pedir alimentos aos filhos, isso logicamente quando estes estiverem com capacidade de manter a própria subsistência, bem como as relações pautadas no parentesco colateral, né, e sempre seguindo a regra de que grau mais próximo exclui o grau mais distante. Mas acaba que a própria legislação de alimentos prevê a possibilidade, né, de ampliação destas obrigações alimentares. Os alimentos nada mais são do que um conjunto ali de necessidades básicas para a subsistência do sujeito. Claro, será compatível à sua condição social, mas compreendem aquelas necessidades que qualquer ser humano precisaria para sobrevivência, sua sobrevivência, né? Então a gente vê esse princípio da solidariedade familiar aplicado, né, nas próprias obrigações matrimoniais ou convivenciais, no caso da união estável, né, quando coloca que cada membro desta família, né, prestará ao outro auxílio de ordem moral, material. Então a gente observa, né, essa ideia da solidariedade, a própria concepção, né, de vida plena, de compartilhamento de vida nos aspectos pessoais e patrimoniais, todas previsões legais, né, que têm a base, portanto, na solidariedade. A prova maior disso é o próprio artigo 226 da Constituição Federal, em que traz expressamente no caput, né, a previsão da família como sendo a base da sociedade. Que família? Aí onde aparecem, né, reconhecidas e recepcionadas pela Constituição, a família matrimonial, a família convivencial, que é a união estável, a família monoparental. E já falamos, vocês podem acessar aí outro vídeo que falávamos, né, da nova ordem constitucional e a pluralidade de entidades familiares, mas é aquela constituída
por um dos genitores e seus respectivos descendentes, ou por uma das figuras paterna ou materna e seus respectivos descendentes. Faço aqui um parêntese no sentido de, quando, né, tratamos genitor, genitora, nos atemos estritamente ao vínculo biológico, né, quando na verdade sabemos que há possibilidade, né, de estabelecer-se vínculos, né, de família, não só por meio natural, consanguíneo, mas também como por outros meios, como é o caso da afetividade e da afinidade, que são outras modalidades, outras espécies de parentesco, inclusive, né? Então fica aí de uma forma muito clara a pluralidade familiar reconhecida pelo Estado por meio dessas várias espécies de família. Existem outros modelos também de família, né, aos quais os tribunais já estão tratando com maior segurança, né, muito embora não haja legislação, mas reconhecendo na base principiológica, essa que nós estamos colocando, né, especialmente o princípio da afetividade, o fundamento para suas decisões. Então, outras modalidades de família aparecem como, por exemplo, a família anaparental, que é aquela, né, que não há uma relação de ascendência e descendente, então é como se não existissem, vamos colocar assim, pais, né? São relações e vínculos familiares estabelecidos nas linhas colaterais ou transversais. Mais uma vez, né, precisamos aqui e vamos falar daqui um pouquinho, compreender a lógica, né, do estabelecimento de vínculos entre membros que possam constituir família. Então, as linhas, né, de parentesco, seja natural, seja civil, seja por afinidade, elas irão estabelecer a profundidade destes vínculos e a relevância que eles irão, né, produzir em termos de efeitos jurídicos. Então, as famílias que se constituem, né, nas linhas colaterais ou transversais, é uma modalidade de família, a qual se dá o nome de família anaparental. Temos as chamadas famílias eudemonistas, que são aquelas que se constituem exclusivamente pautadas na afetividade, exclusivamente pautadas no afeto, no amor. Pode parecer algo utópico, né? Mas como já vimos, hoje a afetividade é o principal vínculo capaz de constituir família, podendo sobrepor-se, inclusive, a vínculos biológicos, né, em algumas questões pontuais, logicamente, mas que exercem ali atualmente o status de maior relevância, maior importância na nossa legislação, tanto nos aspectos constitucionais como nas legislações infraconstitucionais, tá? Exemplo disso são os atuais provimentos 63 e 83 do CNJ, né, que permitem a inclusão, inclusive no registro de nascimento de uma pessoa, né, dos pais ou mães afetivos, né, aqueles que, muito embora não tenham passado por um processo de adoção, mas que assumiram na vida de uma pessoa o status, né, de pai ou de mãe, exercendo, né, para aquele indivíduo, papel fundamental na sua formação de caráter, né, na sua formação psicológica, sendo ali, a base, né, estrutural, inclusive, da família. Então, atualmente, o Estado reconhece a possibilidade, né, inclusive simultânea, de fazer-se constar no registro de alguém, não só a sua filiação biológica, mas inclusive a filiação afetiva, né. Então a gente observa esta possibilidade. Temos as chamadas famílias, né, recompostas, né, é um nome meio estranho, mas recompostas ou mosaico, que são aquelas caracterizadas, né, pela junção. Vou utilizar uma palavra assim mais simples, um palavreado menos rebuscado, mas que expressa exatamente o que representa a família mosaica. É uma junção, né, entre pessoas, né, que se uniram ali por meio ou do casamento ou da união estável, mas que essas pessoas já possuíam outros membros, outros vínculos familiares. Como assim? Pode ter parecido confuso, mas é simples. Imaginem aqui o sujeito A e o sujeito B, tá? Sujeito A teve alguma história, né? Se relacionou com outra pessoa,
teve filhos com essa pessoa. E o sujeito B, da mesma forma, teve uma outra história, um outro relacionamento, do qual também foram gerados frutos. E essas duas pessoas, A e B, após o término dos seus relacionamentos anteriores, né, acabam vindo a se conhecer e ali acabam estreitando os laços e objetivando constituir uma nova família. Esta família recomposta, né, além, claro, de se caracterizar pela união destes dois indivíduos, do A e B, também vai considerar, né, como agregando a este núcleo familiar, os descendentes de cada um, né, oriundos, originados de uma família anterior, de um relacionamento anterior e que passarão agora a se vincularem neste novo formato de família, né. Então a família recomposta ou a família mosaico também é uma modalidade de família, de entidade familiar, reconhecida pelo nosso direito, reconhecida pelos tribunais e, mais uma vez, pautado na afetividade, que traz uma relevância tamanha, né, capaz inclusive de promover essa visão aí, do Conselho Nacional de Justiça, como a possibilidade de promover, reconhecer inclusive filiação, né, claro, no aspecto afetivo, né. Outros princípios também importantes, né, além da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da afetividade, como nós já colocamos, é o princípio da igualdade ou isonomia entre gêneros, né. Isso foi um processo, um resultado, melhor colocando, de um processo de evolução muito importante. Temos a Constituição de 88 como fruto, né, de um momento, né, histórico de redemocratização, em que muitos direitos, né, estavam ali à flor da pele, a necessidade de ver salvaguardado direitos e do Estado reconhecer, né, os direitos dos indivíduos. Então, essa questão da isonomia, da paridade entre gêneros, ela veio, né, de forma expressa, de forma literal, trazida pela Constituição Federal. E aí a gente precisa contextualizar também o aspecto histórico, né. Veja, nós vínhamos de um código datado de 1916, muito embora houvessem algumas legislações, né, claro, que estavam em vigor à época, mais recentes, mas a base de regulamentação da família era o Código de 1916. Em muitos aspectos, a Constituição Federal acabou chocando, né, com a ideia e princípios que então levaram à formação daquele código. Daí o porquê, né, o código de 16 permanecia, por exemplo, com a ideia do pátrio poder, o que só foi alterado após a Constituição de 88, estabelecendo o poder familiar, justamente porque a Constituição passou a reconhecer a igualdade entre gêneros, né, e a isonomia também em relação aos consortes, que são os cônjuges, né, nas relações de casamento, e também entre os companheiros na união estável. Então, um dos importantes princípios que foi trazido foi justamente essa isonomia entre gêneros, esta paridade entre cônjuges ou entre companheiros em união estável, ok? Outro princípio também importante foi o melhor interesse da criança e do adolescente e também o princípio da convivência familiar, ambos estabelecidos na Constituição Federal. Eu falava agora há pouco, né, aonde se encontram estes princípios constitucionais relacionados à família? Falávamos do artigo 1º, inciso 3º, do artigo 3º, inciso 1º, do próprio artigo 226, e vamos encontrar também o artigo 227, 229, 230, como trazendo essa base, né, principiológica relativa ao direito das famílias. O direito à igualdade, à paridade entre filhos, havindos, oriundos ou não, né, do casamento ou da união estável, mesmo entre filhos que eventualmente tenham sido constituídos por força de uniões, né, ou relacionamentos extraconjugais, extra-união estável. A questão é que os filhos, né, frutos dessas relações ilegítimas, ainda que sejam, possuirão os mesmos direitos dos filhos das relações legítimas, certo? Então, seja ou não oriundo de uma relação legítima, como é o caso do casamento e da união estável, ou de uma relação
extraconjugal, extramatrimonial ou extraconvivencial, como é o caso das relações ilegítimas, os filhos, os frutos dessas relações terão os mesmos direitos, tá? Isso tanto no que diz respeito ao dever de cuidado, proteção e guarda dos pais para com os filhos, a prestação de alimentos, as questões e direitos sucessórios também, tá? Então, basicamente, são estes os princípios constitucionais aplicados à família, aos direitos relacionados à família, certo? Bom, outra questão importante que nós estávamos comentando agora há pouco é a questão relativa ao parentesco, né? Porque, pessoal, o vínculo, né, estabelecido entre os membros que compõem uma família não é um vínculo qualquer, né? As relações, elas são próprias do ser humano, né? Nós somos uma espécie e que tem a necessidade de promover relações, né, para atingirmos os nossos interesses, atendermos às nossas necessidades. Mas, logicamente, nem toda relação será capaz de produzir efeitos jurídicos, nem toda relação será tratada como aquela, né, que é capaz de formar, de estabelecer vínculos familiares. Você pode ter, por exemplo, né, um amigo com o qual você se identifica, tem muita proximidade, às vezes, né, tem até maior afinidade do que com um irmão, por exemplo, mas não quer dizer que, pautado exclusivamente nesta relação, né, haverá a constituição de vínculo familiar. Então, é necessário que a gente estabeleça, afinal de contas, que tipo de vínculo efetivamente é um vínculo familiar, né? E aí nós vamos ter então a base legal que trata do parentesco regulamentada pelo Código Civil. E lá no Código Civil, a partir do artigo 1591, nós vamos ter mencionando que os laços ou os vínculos de parentesco se estabelecem por meio natural ou consanguíneo, que são os laços biológicos, né? Se estabelecem também pela socioafetividade, pela afetividade, que é o chamado parentesco civil, e ainda pela afinidade. Vamos estabelecer a diferença entre estas modalidades ou espécies de parentesco. O parentesco biológico, o parentesco natural, né, se dá pelos vínculos ou laços de sangue. Então, é uma relação direta mesmo, de ascendência e descendência, ok? É uma relação biológica. Já as relações de parentesco, de afetividade, perdão, estabelecidas e pautadas no afeto, chamado parentesco civil, podem se dar por meio dos processos de adoção, por meio das relações afetivas, né, socioafetivas, e ainda por meio das técnicas de reprodução assistida. Eu explico. No caso da adoção é simples, né? Quando pessoas que, ou por não poderem ter filhos biológicos, ou por livre e espontânea vontade, né, pretendem adotar outra pessoa, vamos estabelecer aqui, resumir aqui, né, ou melhor colocando limitar, acho que a palavra melhor é essa, as crianças e adolescentes, ok? Há a possibilidade de adoção de maiores, regulamentada pela legislação civil, mas aqui, dentro deste aspecto que eu estou querendo comentar, eu vou restringir esta relação às crianças e os adolescentes, tá? Regulamentado lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Havendo essa vontade, né, a submissão ao processo de adoção, e uma vez finalizado, são estabelecidos entre o adotante e o adotado vínculos de filiação com ampla, né, possibilidade de produção de efeitos jurídicos, tal qual uma filiação biológica, que constitui uma modalidade de parentesco civil. Já a socioafetividade, né, é pautado exclusivamente na afetividade. São aqueles exemplos que nós comentamos, né? Imaginem a seguinte situação: João, né, o sujeito B, acaba se envolvendo com o sujeito A, que já tinha filhos, fruto de uma relação anterior, né, acaba se unindo a B e B exerce uma função ali paternal, né, acaba tendo laços, né, obtendo aí com o passar do tempo, laços de afetividade constituídos com uma criança ou adolescente que, apesar
de não serem filhos biológicos, são tratados como se fossem, né? Poderá haver, neste caso, o reconhecimento da afetividade ou da socioafetividade com a possibilidade de estabelecer um vínculo, neste caso, o vínculo de filiação. E temos ainda as hipóteses das técnicas de reprodução assistida, por exemplo, nas hipóteses em que são utilizadas as técnicas da fecundação heteróloga. O que quer dizer isso? Simples. Imaginem que o sujeito A, né, não pode ter filhos e B, que é a sua companheira, a sua esposa, quer muito ter filhos, né? E ambos, o casal, decide por optar pelas técnicas de reprodução assistida. Sabendo que A é infértil, eles então, de comum acordo, né, decidem por utilizarem-se de material genético doado por um terceiro, ok? Anônimo. Então significa dizer que, biologicamente falando, aquele filho que eventualmente for gerado, né, fruto de uma fecundação heteróloga, de uma inseminação artificial, efetivamente não é filho biológico. Vamos colocar ali do sujeito A, que é infértil, pois o material genético não é dele. Concordam comigo? Então, biologicamente, não existiria vínculo em se tratando desta técnica especificamente. No entanto, este filho ele é abraçado, né, como se fosse biológico, né, então, muito embora o material genético não pertencesse a o trata como filho, o registra e tudo mais. A legislação, inclusive, o reconhece como filho, né. Então, diante de uma hipótese como essa, temos também a modalidade de parentesco civil. E, por último, o parentesco por afinidade, que é aquele estabelecido, né, entre o cônjuge ou companheiro e os parentes do outro. Inclusive, estes vínculos, quando relativos aos vínculos ascendentes e descendentes, não se dissolvem nem pelo casamento, nem pela dissolução da união estável, que é o caso dos vínculos estabelecidos com sogro, sogra, enteados, né, eles não se dissolvem ainda que haja rompimento do vínculo conjugal ou término da relação de união estável, certo? Então são essas as modalidades de parentesco previstas pela nossa legislação e assim, né, os princípios constitucionais que estabelecem estes vínculos.